Então, a ideia é que na quinta que vem a gente vai se encontrar online, certo? E a gente vai rever um pouco o material e os arquivos que vocês vão usar para cortar. E depois a gente apresenta a nova tarefa, que é o Mobile. E, mas aí a gente precisa organizar bem esses arquivos de cada grupo, de cada pessoa, quem fez um pessoal, para a gente combinar os dias em que a gente se encontra lá ao vivo no GREA para cada grupo cortar. A gente vai fazer um calendário e a gente vai se organizar. Tá? Mas é importante a gente rever porque teve gente que chegou com arquivos com problemas e com assim que é necessário um certo trabalho, um retrabalho para que a impressora funcione. Bom, a primeira coisa é que eu vou usar esse exemplo aqui de Mayara e Tainá, que ela conseguiu cortar finalmente, mas a gente teve que dar uma organizada, certo? Bom, a primeira coisa é que a gente vai precisar de um arquivo, né, trabalhado no Figma ou em outro, no Illustrator ou tal, porque o que a gente vai precisar não são as cores, não são imagens, né? O que a gente precisa são os caminhos. Então, por exemplo, aqui, se eu seleciono uma peça dessa, eu vejo que tem os caminhos aqui. Então, se ele está preenchido de amarelo ou de vermelho, isso não importa. O que importa é o caminho que o laser vai fazer para cortar os objetos lá na máquina, certo? Então, por exemplo, um exemplo aqui, se eu tirar esse logo de tambor aqui da frente, se eu colocar ele aqui para o lado, eu vejo que ele, na verdade, ele é uma imagem, é um PNG. Então, por exemplo, teve aluno que trouxe para mim um PNG, uma imagem pixel, o que não faz sentido para uma máquina laser, porque ela não sabe o que é aquilo. Então, se eu der um zoom aqui nessa imagem, eu vejo que estou vendo os pixels aqui, ó. Não são caminhos, certo? São quadradinhos coloridos. E isso aqui, para o que a gente quer fazer na laser, não funciona. A gente vai ver que depois ele pode funcionar. A gente tem que trabalhar uma imagem em pixels pretos e brancos, e aí a gente vai fazer um outro tipo de gravação com as imagens em bitmap, né, em pixels aqui. Mas essa imagem em pixels, sem ter os caminhos, não importa, tá? Então, por enquanto, eu vou tirar essa imagem aqui e eu vou mostrar como está organizado o arquivo de Mayara. Então, o arquivo dela está aqui no frame, né, ela colocou dentro de um frame. Se a gente olhar aqui à esquerda, no Figma, a gente vai ver o frame aqui, certo? E dentro do frame tem 4 grupos. Ó. Cada grupo desse ela organizou de forma que seja essa linha de peças aqui do quebra-cabeça. Certo? Se eu abro o grupo, eu vejo que, na verdade, ainda cada objeto desse, certo? Como esse aqui, ele está com as operações booleanas aqui. Então, por exemplo, essa peça, certo? Ela é uma união entre essas elipses aqui, né? E essa outra elipse e uma subtração com essa de baixo. Então todas as operações aqui que ela fez ainda estão aqui, certo? Então isso complica um pouco a vida do Figma depois para criar é, os, as linhas bem organizadas aqui. E qual é o outro problema? O outro problema é que, por exemplo, se eu tenho essa peça aqui e o laser vai seguir esses caminhos para cortar, no momento que ela passar por esse lado aqui, ele vai cortar essa lateral da peça, só que essa lateral é a mesma lateral dessa aqui, ó. Se eu trouxer ela de volta, é a mesma lateral aqui. Então, se eu deixar do jeito que está assim, o que o laser vai fazer? Ele vai passar várias vezes no mesmo lugar. O que não precisa, né? Se a gente cortar com a potência certa, basta passar uma vez e ela já corta. Então o que vai acontecer aqui é que vai ter um retrabalho do laser, ele vai passar várias vezes no mesmo lugar. E aí qual a solução que tem no Figma? A solução é a gente selecionar essas peças aqui e nessa ferramenta que o Figma tem de Boolean, de operações booleanas, união, subtração, tem também uma que é o flatten. Então se eu fizer flatten, eu vou ver que essa peça vai pegar todas essas operações que ele fez e transformar num único objeto aqui, ó, com pontos e tal. Certo? E eu descobri também que o Figma, eu vou fazer Ctrl Z aqui, vou cancelar e voltar.
O Figma, ele tem a opção também de eu selecionar todos os objetos que eu quiser aqui, certo? Todos os grupos, vou selecionar todos esses grupos, e ele selecionar eles e pedir para ele fazer um flatten. E aí flatten significa você achatar, né? Você vai pegar todos os vetores, todas as camadas de vetores e transformar numa só. E aí ele transforma nesse vetor aqui, já com essa divisão resolvida. Olha lá. Tá vendo? Não tem um objeto por dentro do outro ali. E eu não preciso mais do preenchimento, eu tiro ele aqui, ó, em menos, e eu posso adicionar um stroke, um contorno aqui para ela, certo? Então, eu vou ver que aqui agora está tudo certo, tá bom? Então, como é que eu vejo isso? Eu faço 2 cliques aqui, ou então eu seleciono o meu vetor lá e aperto nessa ferramenta aqui em cima, perto do Boolean, para editar. E eu vou ver aí os segmentos, né, as curvas, segmentos, esses arcos aqui, e esses segmentos junto com os pontos, as arestas desses objetos. E aqui ele está pronto para ser cortado. Ele vai seguir esses caminhos e está resolvido, certo? Então essa é uma das soluções. Se por acaso não funcionar essa coisa do flatten, o que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar esses objetos um perto do outro e sair apagando os segmentos que estão um por cima do outro. Ok?